Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Pet Mais. Hoje a gente vai falar por que é importante vacinar os nossos pets, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei o médico veterinário, o Dr. Arlindo Costa. A gente vai também hoje a participação de Juliana Moraes da Seva, do Laboratório Seva. E trouxe também uma novidade para vocês, que eu sei que vocês vão amar. É uma novidade aí de pintura. Eu convidei a Luciana Laranjeira, que é da Pintando Pet, para mostrar para vocês uma novidade que ela está trazendo aqui no mercado, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas como o nosso tempo é curto, e eu já quero começar esse assunto, que eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente estava me pedindo para trazer novamente esse assunto sobre vacinação, né? Então já quero conversar aqui com o Arlindo, para a gente começar a debater esse assunto, né, Arlindo, que é tão importante, né? Muita gente tem dúvida. Se o cachorro é pequeno, ninguém sabe qual é a vacina certa para dar para eles, né? Então, por que é importante a gente vacinar os nossos pets? Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Wilka, é muito importante fazer a vacinação, né? A vacina é uma maneira da gente prevenir várias doenças que podem acometer os nossos animaizinhos, né? Seja cão, seja gato. Então, a vacinação é, primeiro de tudo, uma prevenção, né? Uma série de doenças que acometem os animais, que são sérias, né? Que podem causar a morte dos animais, elas precisam ser prevenidas e a gente faz essa vacinação para ter essa prevenção. Os animais, assim que eles nascem, principalmente via colostro, a cadela, o colostro, aquele primeiro leitinho, né, que sai da cadela, a cadela passa uma série de anticorpos, né, células de defesa, para os seus filhotes. Só que esses anticorpos, eles possuem um tempo de vida, né? Eles possuem um tempo de vida útil. E, com o tempo, esses anticorpos vão se dissipando, eles vão acabando, e o animal vai se tornando susceptível novamente a pegar essas doenças no meio, né? No meio ambiente, como a gente chama, no campo. Então, as vacinas vêm justamente para isso, para fazer com que o animal produza os seus anticorpos, né, as suas células de defesa, para que ele não venha a adoecer. Então, é muito importante a vacinação, principalmente por conta disso, porque após esse período, o tempo de vida desses anticorpos recebidos pelo colostro da mãe, da cadela, esses filhotes ficam susceptíveis a novas infecções de doenças graves. A partir de que idade o animal ele já pode ser vacinado? Via de regra, a vacinação ela se inicia a partir das 6 semanas, 7 semanas, depende muito do protocolo mais indicado por cada laboratório fabricante da vacina, né? Mas, a partir das 6 semanas de vida, esse animal já pode iniciar o seu protocolo de vacinação. A V10 ou a V8, né, ela tem que ser aplicada a partir de que idade? Porque eu vejo, nessas últimas semanas, é o que eu estou vendo assim, as pessoas com mais dúvida, né? Poxa, eu tenho que dar quantas doses da V10 no meu animal, né? Com que idade eu já posso dar? Então, depois que ela é aplicada, depois de quanto tempo eu posso sair com ele na rua? Então, foi a dúvida que eu ouvi essa semana. A partir da 6ª semana de vida, né, ou 7ª semana, enfim, dependendo, como eu disse, da indicação do laboratório, mas, via de regra, a partir da 6ª semana, o animalzinho vai tomar a primeira dose e ele vai tomar 3 doses da multiviral, como a gente chama, né? Seja V8 ou V10. Ele vai tomar 3 doses, com intervalos de 21 dias até 30 dias, entre uma dose e outra. Uma vez por mês, no caso? Em média, mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. O ideal é que você faça a repetição a cada 21 dias e ele tome 3 doses. Né? Então, um animal que iniciou o protocolo com 6 semanas de vida, ele vai tomar na 6ª semana, mais ou menos, né? Arredondando, transformando dias em semanas, né? Ele vai tomar uma dose com 6 semanas, uma outra com 9 semanas e uma outra com 12 semanas de vida, né? Ou 7, 10, 13. Enfim, existem outros protocolos também de vacinação nesse sentido. Então, ele vai tomar 3 doses e, após essas 3 doses, 21 dias após a 3ª dose, é que a gente considera que esse animal está com o seu protocolo de multiviral finalizado.
a primovacinação, como a gente chama, né? Ou seja, o primeiro protocolo de vacinação para ele ter a proteção necessária. Qual é a diferença da V8 e a V10? Bem, isso é muito importante a gente falar. A diferença da V8 para a V10 são 2 sorovares, ou seja, 2 tipos a mais de leptospira, né, que é o micro-organismo, a bactéria que causa a leptospirose, né, que é transmitida pela urina do rato, enfim, como a gente sabe. Né, é uma doença que não é só de cães, né, então o ser humano também pode ser acometido por isso e vários outros animais podem ser incubadores de leptospira. Existem 2 tipos a mais de leptospira na vacina V10, que são os tipos pomona e gripotifosa. Né, são os nomes dos sorovares. Então, ao invés de ter 2 sorovares, como tem nas V8, né, as vacinas que são V8, elas possuem 2 sorovares, na V10 possuem 4 sorovares, 4 tipos de leptospira. Mas a gente pode dar com tranquilidade a V8? Sem nenhum problema. Porque às vezes as pessoas eu não quero a V8, porque eu quero a V10, porque eu sei que vai proteger muito mais do que a V8. Olha, essa questão ela ainda é um pouco debatida no meio, né, no meio clínico. Existem profissionais que defendem muito a vacinação com a V10, porque você tem, como eu lhe disse, você tem 2 tipos de leptospira a mais, que vai gerar uma imunidade específica para esse micro-organismo, né? No caso, para essa leptospira. Mas as vacinas V8, elas possuem, como eu disse, 2 tipos de leptospira na vacina, e essa vacinação vai causar uma proteção cruzada também com os sorovares diferentes da canícula e ectohemorrhage, que são os dois tipos de leptospira que estão na vacina V8. Sim. Então, vacinando com esses 2 sorovares da V8, você também causa uma proteção contra outros sorovares. Sorovares dentro do mesmo, no caso, micro-organismos dentro do mesmo grupo, da mesma família, né, que existe essa diferenciação nas leptospiras. Então, você pode vacinar com a V8 e você vai ter a proteção cruzada. Mas, para que a gente seja mais específico nessa proteção, que a gente faça uma proteção realmente abrangente, as V10 estão aí para oferecer esse tipo de proteção. Né? Nós temos uma pergunta aqui de Marineide. Ela quer saber se o animal, mesmo sendo vacinado com a V10, ele pode ter sinomose. Sim, pode. Os cães recebem as vacinas que vão causar o estímulo vacinal, né? Vão fazer com que o animal produza os seus próprios anticorpos contra essa doença que foi inoculada, porque a vacina nada mais é do que isso. É o micro-organismo causador da doença, né, de uma forma atenuada, né, ou às vezes até o micro-organismo morto, né, depende da composição da vacina. E aí, quando a gente inocula esse micro-organismo, esse patógeno, como a gente chama, inocula no animal, o organismo vai reconhecer e vai produzir os anticorpos contra esse micro-organismo, contra esse patógeno. Né? Então, a vacina ela faz isso, ela promove o estímulo vacinal no animal para que o animal produza os anticorpos, produza a sua própria defesa. Mas a vacina também precisa do organismo do animal. Né? Animais respondem à vacinação de maneira diferente. Então, alguns podem fazer uma grande quantidade de anticorpos, outros podem fazer menos. Né? Às vezes também pode acontecer de um animal ter algum tipo de doença, né, no momento da vacinação, que não foi devidamente diagnosticada no momento da consulta, no momento da vacinação pelo médico veterinário. E isso faz com que o animal não responda adequadamente à vacina. Né? Sem falar que mesmo os anticorpos vacinais, ou seja, aqueles anticorpos que os animais produziram via vacinação, esses anticorpos também têm uma vida útil. Né? Fala-se muito em 10 anos, em 5, em 3 anos. Se o animal estiver doente, ele pode ser vacinado ou ele não deve ser vacinado? Ele não deve ser vacinado. Né? Vacinação é para animal sadio. Que é justamente para proteger essas doenças. Justamente porque a gente precisa do organismo do animal bem para ele responder adequadamente à vacinação. Então, um animal doente não deve, de forma alguma, tomar vacina. Porque isso vai fazer com que ele responda de uma maneira
que não seja ideal a vacina e ele não vai ter a proteção satisfatória. Então, o animal precisa primeiro ser encaminhado ao médico veterinário, né, ser tratado, Sim. e após a alta clínica, por parte do veterinário, aí sim a gente vai marcar, agendar uma vacinação. Bom, a Juliana, ela é do laboratório Seva, né? E ela vai falar um pouco mais sobre a parte da vacina, né, Ju? Explica um pouco para a gente. A gente também tem muita dúvida, né? Tem que ser realmente uma vacina de qualidade para aplicar nos nossos animais, não é isso? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Só complementando o que a gente estava falando, isso é a principal importância de ser feita a vacinação por um veterinário, né? A gente, como veterinário, a gente vai ver se o animal está bem, examinar, tem febre, perguntar para o proprietário, como é que está em casa, está animado, está comendo direito. Então, são uma série de questionamentos que a gente vai fazer fora o exame clínico para saber se esse animal está apto a ser vacinado. E aí, é por isso que é tão importante. Então, por isso que é bom, né? Um exemplo, nasceram hoje os cachorrinhos, então a gente já deve levar ele para um veterinário para ver se está tudo ok e aí começar as vacinas, não é isso? Exato. Assim que o animal nasce, você deve comunicar o seu médico veterinário, né, levar esses filhotinhos para uma consulta. Então, o veterinário vai examinar. Geralmente, é preconizado uma vermifugação. Né, então, o animal, quando tiver idade para tomar vacina, começa-se o protocolo vacinal. E, só complementando o raciocínio da pergunta da nossa espectadora, o animal mesmo vacinado pode sim pegar sinomose ou qualquer outra doença que a vacina protege. Né? Como eu disse, vai variar muito do tipo de resposta que esse animal teve ao estímulo vacinal, né, e ao tempo em que esse animal tomou a vacina. Por isso que a gente precisa fazer a revacinação anual, né, para a gente estar sempre recompondo essa defesa do organismo do animal com esses anticorpos que a vacina estimula. Só para fixar, né? Assim, eu sei que as pessoas têm muita dúvida da V10, então tomou três doses e depois fica uma vez por ano, né? Exato. O protocolo inicial, a primeira vacinação, são 3 doses, com intervalos de 21 dias, né? E depois fica a revacinação anual. Né? Isso tanto para multiviral, né? O V8, o V10, enfim, seja lá qual for a vacina utilizada, como também a revacinação anual é feita para a raiva, é feita para a própria vacina da tosse dos canis, né, que envolve a questão da gripe canina, A enfim, leishmaniose. a leishmaniose. Todas as vacinas, via de regra, elas precisam de um reforço anual. Esse é o protocolo mais utilizado. Né? Existem outras informações aí, enfim, a nível da Europa, por exemplo, fala-se muito em alguns tipos de vacinas serem feitos a cada 3 anos ou a cada 2 anos, mas para nós, o nosso protocolo é a revacinação anual. Bom, Ju, pode falar, né? Você estava falando sobre a vacina. Então, aí a vacina, o principal da vacina, na verdade, é o acondicionamento, tá? A gente sabe, os laboratórios, eles investem em tecnologia para a gente ter sempre produtos de ótima qualidade, né, de excelente qualidade no mercado. Posso falar pela Seva, né, é uma multinacional, então a gente tem todo um trabalho, né, para importar as cepas, tá? E elas são envasadas no Brasil, no caso da nossa Inomune. Então, tem todo um controle de qualidade dessas cepas, né, como é que está vindo, onde é que vai ser comprada, de onde vai ser importado, tem um laboratório específico para isso, tá? A gente importa essas cepas, é feito todo, depois que ela é envasada no Brasil, a gente tem todo o controle de temperatura, principalmente, porque a vacina ela não pode ficar em temperatura ambiente. Então, a gente tem o controle desde que sai da Seva, como é que está sendo encaminhada para o distribuidor. O distribuidor aqui do estado de Pernambuco, né, que é ativa, tem a câmara fria lá, é uma pessoa só que é responsável para entrar nessa câmara fria, colocar as vacinas em isopores menores, junto com baterias de gelo, lacra e vai seguir direto para o veterinário individualmente. Tá? Cada veterinário, se nós 3 aqui solicitarmos, você fosse veterinário e solicitasse a vacina também, ia chegar um isopor com a vacina para cada um. Então, a gente tem esse controle de qualidade. Quando essa vacina chega no distribuidor,
é colocado o termômetro para ver como é que está a temperatura dela lá, sem abrir o isopor, tá? É furado esse isopor para ver como é que está a temperatura lá dentro. Está dentro das conformidades, vai para a câmera fria, não está, é devolvido. Então, é muito importante, né, a gente, na hora que for vacinar os nossos pets, a gente saber como é que essas vacinas estão sendo armazenadas, não é verdade? Sem dúvida. Porque é normal, né, guardar, tem que ter, pode ser em geladeira, mas tem que ter a temperatura correta, não é isso? Isso, pode ser guardado em geladeira, mas aí os veterinários, se você reparar, o veterinário, na geladeira dele, dentro do consultório, só tem vacina, Sim. só vai ter medicamento. Sim. Por quê? A gente não pode estar abrindo e fechando essa geladeira, esse frigobarzinho que geralmente tem, como se fosse para se alimentar, né? Cada um vai lá e abre, então isso interfere na temperatura. Sim. Então, o veterinário, ele tira uma dose da vacina, bota na seringa para fazer a aplicação no animal, né? E aí ele consegue fazer esse controle, né, da temperatura e consegue estar com ela sempre dentro do que é necessário para manter a qualidade. Sim. Nós temos uma pergunta de Roberta, ela quer saber se vocês indicam a vacina da giardia. Olha, a vacina da giardia, ela tem sua importância, né? Mas não é uma vacina que é obrigatório Na verdade, a vacinação, né, em si, quando a gente fala em obrigatório, a gente tem que considerar o que é legal, não é, o sentido não é bem esse, né? A vacinação é uma maneira de prevenir doença que tem que ser feita de uma maneira autônoma, de uma maneira automática pelo proprietário, né, pelo tutor. Ele tem que ter essa consciência da vacinação. O que a gente pode falar é do protocolo tradicional, né, ou seja, esse protocolo que já é utilizado há muito tempo, né, há vários anos aí, o protocolo, um protocolo mais atualizado, ou um protocolo com mais vacinas, até porque a vacina da giardia, a própria vacina da leishmaniose, até mesmo a vacina para a tosse dos canis, são vacinas, via de regra, mais novas do que uma multiviral ou uma antirrábica. Então, a questão é, o protocolo tradicional só se fala basicamente em multiviral, V8, V10 e raiva, né? Aos poucos foi introduzida a vacina da tosse dos canis e, mais recentemente, a vacina para leishmaniose e a vacina da giardia. Eu indico, sim, né? A vacina da giardia é mais uma ferramenta para a gente fazer a prevenção da giardia, né? Da giardíase, né? Da doença. É mais uma ferramenta que o veterinário tem em mãos para proteger seu animal. Então, eu acho que tudo que é para prevenção, tudo que é para você evitar que o animal adoeça, né, que o animal sofra, eu acho válido. Então, a vacina da giardia, assim como a própria vacina da leishmaniose, né, são vacinações, sim, importantes, né, porque, como eu disse, é mais uma ferramenta. Prevenir é sempre a melhor opção, né? Então, se você tem duas ferramentas aí, ao invés de uma, é sempre melhor, né? Sim, é verdade. Bom, já que a gente está falando de vacinação, né? Eu quero falar agora aqui com a Luciana Laranjeira, que ela é da Pintando Pet. E tem tudo a ver, tá, gente? Eu trazer ela hoje aqui para a gente falar também da parte da vacinação, porque ela tem uma cachorrinha chamada também Mel, né? Que foi resgatada, não é isso? Boa tarde, Boa tarde, Wilka. Obrigada por ter vindo, viu? Em nome da Pintando Pet, eu agradeço o convite. Eu que agradeço, né? Trazer essas coisas lindas para todo mundo ver. Então, fala um pouco aí da tua história, né? Boa tarde aos internautas também. E os doguinhos que estão assistindo. Já tem aqui seus fãs, também, viu? Estão mandando aqui beijo para você. A Pintando Pet, ela foi criada com o objetivo de eternizar o amor pelos animais, pelos petzinhos, né? Na verdade, eu tenho uma história. Né? Então, eu quero que você conte essa história, porque ela me contou essa história e eu quero que ela passe para todo mundo, né? Tá certo. É assim, eu tinha uma cachorrinha, né? Chamada Mel. Mel, ela foi encontrada, né? Na internet, foi encontrada uma caixinha com 4 cachorrinhos. E uma delas era Mel. Então, eu fui lá, né? Inclusive, estavam querendo vender os cachorros, né?
Não são cachorros de raça conhecida, Sim. né? Sem raça definida. Amarelinha, né? Bem desnutrida, mordida, cheia de bichinho, de carrapato. E aí, cada pessoa ficou com um, foi um grupo, né? Ajudamos uns aos outros. E eu trouxe Mel para casa, né? Mel, o nome de Mel é Mel porque ela era cor de mel. E hoje ela é branca. E hoje era branca, eu até brinco. Se eu soubesse, eu tinha colocado o nome Pipoca. Porque ela tem uns pelinhos encaracolados, né? E branquinha. Mas, enfim. Então, o Mel chegou A na Mel minha é vida. essa aqui, né? A Mel é essa, Essa aqui, ó. no porta-retrato. Que ela tem Instagram, tá, minha gente? Então, sigam ela lá no Instagram. Ela tem, @dogmel.pet. É o Instagram da Mel. Então, a Mel chegou na minha vida, né? Foi se transformando. Eu cuidei dela, ela de mim, né? Eu digo que eu ajudei, eu salvei a vida dela, porque eu, inclusive, até levei para o veterinário e ele disse, olha, a gente não pode vacinar agora, porque ela estava no estado crítico, ela não vai suportar. Que é justamente o que a gente estava falando, né, Isso. Arlindo? Que o animal, quando ele está doente, ele não pode ser vacinado. Exato, exato. E aí, eu vejo que eu salvei a vida dela e ela minha, porque ela me trouxe muitas alegrias, me traz alegria, muito amor. Então, ela se transformou, inclusive, até a aparência dela. Você vê que é uma cachorrinha, tem um pelinho hidratado, cuidado, bem tratado, os olhos vivos, uma alegria de viver. E tomou ela todas não as trouxe, vacinas, né, gente? viu? Ela não trouxe a Mel hoje porque a Mel estava meio doentinha, né? A Mel está entrando num processo do De cio. e fica meio enjoada. Aí fica né? deitada, com cólica. Aí eu preferi a bichinha ficar lá me assistindo de casa. É. Né? Então, né, gente, como a gente está Certo. falando aqui de vacinação, ela trouxe aqui, ó, todos as vacinações anotadas aqui, ó, que a Mel tomou, tudo direitinho. Já que ela foi resgatada, né? Isso. Estava passando por um processo meio de a saúde meio Isso, pra baixo, fragilizada. né? Então ela trouxe aqui, ó, que a Mel ela é vacinada de tudo. De tudo. A Mel é blindada. Tudo. A gente checou a carteirinha, Eu realmente passei tá para bem eles. Eu completa. dá uma olhada aí, vê se está faltando A alguma gente já coisa. viu a carteira. Tá Vê em se está dia. faltando Parabéns. alguma coisa para Mel. Então aqui, ó, a Ju já viu e o Arlindo também. Aqui, ó, tudo, minha gente, né? Que isso é muito importante. Muito, muito importante. E assim, ela demorou um pouco, né, para tomar, porque ela estava fragilizada, né? Então não podia tomar, mas assim que pôde, eu dei tudo que possível, né? Porque eu quero levar ela para os parquinhos, para as festinhas, para os eventos que tem E na tem que cidade, tá está tendo protegida. muito, mas tem que estar protegida, né? Então, Foi através dela. foi através da Mel, sim, que eu Que quero a você- Mel sempre comigo, sabe? Eu tenho um amor enorme, imenso pela Mel, né? Que eu pensei, criar um projeto, algo bonito, né? Que dure e que transmita o amor pelos animais, né? Então, foi isso que eu pensei. Então, a gente foi criar o Pintando Pet, né? Tem uma pequena equipe com design, né? A gente trabalha junto, cria os backgrounds, que são os fundos dos quadros, né? É uma pintura digital, Que aqui, impressa. ó, minha gente, ela fez a de Mel. Isso, sim, a Melzinha, A minha Pet. Mel, né? É, A a minha sua Mel. porque aqui hoje o programa é da Mel. É, hoje é o programa de Mel aqui. Então, ela pegou uma foto, né, de Mel. Sim, Porque o bom é, como eu disse a ela, é ver pessoalmente. exato, exato. Porque a gente vendo assim, pelo telefone, né, pela Isso. câmera, a gente não consegue ter a noção de como é esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho artístico, né? Uma pintura, como eu falei, uma pintura digital impressa num tecido canvas. É um tecido de alta qualidade. O canvas ele é utilizado em museus, em Boston, em museus pelo mundo, né? Quando é preciso proteger uma obra de arte, o museu usa esse tecido para imprimir, então fica semelhante a essa obra. Então, o quadro do seu bichinho, ele é literalmente uma obra de arte, Com certeza. entendeu? Você vê agora ao vivo, Sim. né? Talvez as pessoas não estejam percebendo, né? Mas tem textura, né? Você vê, é tratado pelinho por pelinho, olhinhos, os olhinhos ficam vivos.
E a gente tem 2 coleções agora. A gente que as pessoas consegue escolhem mostrar mais o perto, fundo. Rodrigo? Esse é o máximo de zoom que a gente consegue mostrar aqui. Porque eu queria que as pessoas em casa tivessem a mesma impressão, que a gente aqui estava até comentando, né? Que é um trabalho lindo, que a gente acha que foi pintado à mão, né? Deixa eu ver se a câmera consegue mostrar. Pode ir falando. Certo, pronto. Então, a gente tem 3 modelos de quadros, né? Na verdade, 3 tamanhos, né? Um pequeno, um menor, que é esse que eu trouxe até a moldura, que a aqui, gente tem ó. umas molduras bem bonitas, sabe? De cores bem modernas. É todo trabalhado à mão a madeira, também é uma madeira de qualidade, que ela jamais vai empenar. É tudo para durar, né? É de 30 por 45 centímetros, é o menor Você faz tamanho. vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Tem esse, né? Esse aqui não. foi o quadrinho da Mel, porque Ah, assim, tá. a Mel, ela veio, né? Sei. Entendeu? De uma forma para ela Com participar. certeza. Esse aqui é o quadrinho da Mel, mas a gente faz também assim, entendeu? Tipo, Deixa eu esse mostrar esse modelinho. Olha esse. que lindo. E esse foi uma pintura, que inclusive é o Roquinho Balboa. É um cachorrinho amiguinho da Mel, que fez aniversário há pouco tempo. E aí eu fiz questão, falei com a mãe dele essa semana, vou levar o quadro do Rock. Ela está assistindo também. E o Rock também. Beijo pra Porque você, viu? Beijinho, Rock. E ficou muito lindo, muito lindo. Ela E esse aqui amou. é a Mel, né? E essa é a Mel, né? A Melzinha, a pipoca, que ficou Que no não é mais design. mel. Que não é mais mel, é mel pipoca, né? Porque ela é um docinho também. E ficou no nosso design, né? Esse background design, que é um estilo mais fashion, né? A gente tem duas coleções agora. A Tropical é Design, são Então, 16 vai muito backgrounds. no tecido. do que o tutor vai querer, né? Isso, vai É o assim, de acordo. fundo. Você vai escolher, né? De acordo com a personalidade, às vezes, do seu pet. Né? Às vezes. Pronto, hoje mesmo eu recebi. Não, um cachorrinho no skate, entendeu? Ele é super esportivo, descolado. Então, de repente, escolhe um background que combine com ele. Sim. Ou com o seu tutor, né? Também tem um cachorrinho de uma pessoa que mora perto da praia, que gosta de praia, e o cachorrinho sempre passeia na praia. Então, o background foi um tropical nude, foi com coqueiros e tal, bem suave, e foi numa das nossas molduras, uma clássica, que a gente tem também uma moldura mais clássica, que é a pretinha, mais lisa. Então, tem para todos os gostos, assim, de cachorrinhos, de gatinhos. Que legal, eu amei o trabalho, viu? Obrigada, Amei. Wilka. E a história, né, também. A história é linda, é E pra a sempre. história é linda, né? Porque É. inspirou você, Sim, né? sim. Nisso tudo. Então, parabéns, né? Por ter também a iniciativa de ter resgatado a Mel, de não ter deixado ela lá Sim, naquele momento, sim, né? sim, com certeza. E hoje ela é linda, né? Obrigada, Wilka. Gente, eu queria que vocês entrassem lá no Instagram dela, tem toda a história dela, tem lá pequena, ela Tem. agora, Ela né? pequenininha agora, participando dos eventos, que ela é bem animada. Sim, Wilka, eu queria deixar também claro que esse tecido e essa pintura à tinta, ela dura mais de 100 anos. Que isso é muito importante, Que né? A isso gente é vai ter importantíssimo. pra Por- sempre, Por né? isso que é usado em museu, entendeu? É de alta qualidade, é importado. É para eternizar mesmo, sabe? Para a gente ter, porque a gente sabe que, infelizmente, a vida deles, geralmente, é mais curta que a nossa, É verdade. né? Mas a gente quer ele para sempre, né? Então Claro. tem que ser algo, Se pudesse, né? né? Wilka? Tem que ser algo de Todo pra mundo sempre. quer nossos pets pra sempre. E Isso. Mel tá aqui dormindo, ó. dá pra ver ela roncando, dá pra escutar ela roncando. Então, obrigada, viu? Wilka, é um prazer ele conhecer. Lindo Muito trabalho. obrigada. Fica aí que daqui a pouco a gente vai conversar mais. Tá certo. Então, Mel, ela estava aqui querendo sentar no meu lugar, eu não deixei, ela foi sentar bem longe, né? Dá pra ver só os pezinhos. Dá pra ver só os pezinhos dela aqui atrás. Então, minha gente, mande pergunta aqui, né? A gente está com pouco tempo, já está quase acabando. Então, aproveita esse tempinho que a gente tem ainda aqui, mande pergunta aqui, tanto para a Arlindo como para a Juliana, que a gente vai estar aqui para responder mesmo. Então, se você tem alguma dúvida, tem muito fã seu aqui, viu? É, né? Manda, Luciana. São os Dizendo que doguinhos amou, blogueirinhos. Que amou, que ama seu trabalho. Oh, meu Deus. Quero mandar beijo para Neima, que está aqui participando, Ana Melo. Beijo a- pra vocês. Deixa eu ver mais, quem está aqui. Muito, muito recado para você. Aline, beijo meu para Deus. o Elida.
Beijo para Reinaldo. Gente, manda uma pergunta aqui. Inclusive, né, Ju, a gente vai estar sorteando hoje aqui a vacina, né? Qual é a vacina que vocês vão estar disponibilizando aqui para o nosso público? Isso, a gente vai sortear hoje 3 Inomunes, né, que é a nossa V10, né, a V10 da Seva, para ser aplicado lá com a nossa parceira, a doutora Patrícia Barroca. Então, os 3 que forem sorteados, podem se dirigir lá, a Patrícia Barroca, que ela vai estar já sabendo, né, que vão ser feitas 3 vacinas da Inomune V10 lá com ela. Certo. Joás, beijo para você também, claro, meu filho. Manda um beijo para você também. Eu tenho uma dúvida, Arlindo. Por que, qual é a diferença exatamente da vacina a nacional e a importada? Tá, vamos lá. A gente tem que, na verdade, o termo correto é para a gente diferenciar a vacina que os veterinários aplicam, né, que a V8, a V10, enfim, que os veterinários aplicam, de outras vacinas que não são aplicadas por médico veterinário. Na verdade, essa questão de ser importado ou nacional, o termo correto é a gente utilizar a vacina, o termo correto é a vacina que é exclusiva de médico veterinário, para uso do médico veterinário, e a vacina de uso não exclusivo, ou a vacina comercial. Sim. Né? O termo importado, ele é utilizado com uma conotação de qualidade, né, na vacina, quando, na verdade, existem vacinas, como a vacina da Seva, né, que a vacina ela é envasada aqui no Brasil, então é uma vacina nacional, mas todo o material biológico, né, ele é importado. Né, ele vem realmente de fora, ele vem acho que do maior banco biológico do mundo, aí, um dos maiores, né, que chama-se ATCC, né, American Type Culture Collection, né, fica nos Estados Unidos, e é um produto de altíssima qualidade. Altíssima qualidade. Né, então, o termo correto é a vacina de uso exclusivo do médico veterinário, né, vacina para veterinários, Sim. ou a vacina comercial. A diferença está justamente nisso que eu falei, né, na qualidade do material biológico empregado nessa vacina. Né? Então, Mas que protege da mesma forma. Protege sim. A vacina, a Inomune, no caso, né, é uma vacina que é envasada no Brasil, mas todo o material biológico, ou seja, todas as cepas de vírus, os sorovares, né, da leptospira, né, que é a bactéria, todo esse material vem da TCC, né, vem dos Estados Unidos, que é uma cultura biológica refinada, purificada, né, altamente, como a gente chama, imunogênica, né, ou seja, capaz de causar imunidade. Né, então, é a qualidade desse material que está dentro da vacina que vai diferenciar na eficácia de vacinação, ou seja, na quantidade de anticorpos que o animal vai produzir, nessa qualidade de imunização. Sim. O que vai diferenciar é justamente o tipo do material biológico que está ali dentro da vacina. Então, a vacina que a gente chama de nacional, né, e também tem gente que chama vacina de balcão, né, essa vacina é uma vacina que não tem... De balcão nunca ouvi falar, não. Também chamam de vacina de balcão. É porque é vacina que geralmente é comercializada em casa de ração. Em casas agropecuárias. É feito no balcão. Então, como o animal é vacinado no balcão, Sei. então também tem muita gente que chama de vacina de balcão. Que não é por um veterinário. Não é aplicada por um médico veterinário. Com as pessoas dali mesmo do local. Exato. Então, essas vacinas, elas possuem cepas, elas possuem o material biológico, via de regra, não é o mesmo da utilizada nas vacinas, como você falou, importadas, na verdade, as vacinas para uso do médico veterinário. Sim. Então, a capacidade dela de produzir anticorpos, né, ou seja, a eficácia vacinal dessa vacina, ela pode não ser a mesma da vacina que foi utilizada pelo médico veterinário. Mas o mais importante que a gente tem para falar é que o sucesso da vacinação ele está muito atrelado ao próprio médico veterinário. Né? Então, Sim. saber manejar corretamente a vacina, examinar um animal minuciosamente para você fazer a vacinação, né? Justamente para a gente ver se o animal tem alguma doença associada ali ou se não tem. Então, o sucesso na imunização está, né, muito atrelado, na verdade, ao médico veterinário, né? A saber utilizar a ferramenta
da vacina de maneira adequada. Bom, vamos dar uma pausa para 1 minutozinho de comercial. Pode rodar aí, Rodrigo. Bom, eu tenho uma dúvida relacionada aos gatos. Não vamos esquecer dos gatos também, né? Isso, importante, né? Os gatos também têm que ter a mesma preocupação do que os cachorros em questão das vacinas. Sim, gato também toma vacina, né? A vacinação do gato, comercialmente falando, existem 3 tipos de vacina que seriam as multivirais dos gatos, né? Tem a V8 e a V10 para os cães. Nos gatos, a gente tem 3 tipos. A tríplice felina, né? Ou seja, protege contra 3 doenças, né? A quádrupla e a quíntupla. Basicamente, a tríplice protege contra 3 doenças, que chama-se a panleucopenia, a rinotraqueite infecciosa felina, que é uma doença respiratória, né? E o calicivirose. A quádrupla protege contra essas mesmas 3 doenças, mais a clamídia, a clamidiose, né? E a quíntupla, todas as 4 anteriores, mais a leucemia felina, que a gente chama de FeLV. Então, o gato toma também essa vacina, né? Ele toma... Que também tem que ser tomado desde o momento que nasce, não é isso? Sim, sim. O gato toma 2 doses. 2 doses, né? E depois também fica uma anual. Com intervalos de 21 dias entre elas, depois de revacinação anual, e a gente faz a antirrábica. Sim. E os gatos também têm essa quantidade de vacina que o cão toma, o gato também tem? Ou só essas 3 vacinas já é suficiente para ser protegido? São essas vacinas. A do gato um protocolo bem mais simples, mais enxuto. O cachorro toma muita vacina, toma, né? toma. Muita. O gato toma as multivirais, essas doses, né? Pode ser a tríplice, a quádrupla ou a quíntupla. E a antirrábica. O gato, então, basicamente, o protocolo vacinal para gatos é esse daí. Entendi. Mas é que os gatos, por exemplo, a leishmania. O gato pode ter leishmaniose, mas o índice não é tão alto quanto a do cão. Então, ainda não foi desenvolvido uma vacina para o gato. A Leistec, no caso, ela não pode ser aplicada no gato por conta do adjuvante que vem, que é o produto que a gente coloca na vacina para gerar uma resposta. Então, o gato é sensível a esse estimulante que a gente coloca. Então, por isso que não pode ser utilizado. Mas está sendo feito testes, tá, para a gente ter outras vacinas para gato também. Até porque os gatos estão ficando cada vez mais indoor, né? Sim. Cada vez mais dentro de casa, participando, virando membro realmente da família. Porque antes era muito assim, tem um gato, tem. Cadê ele? Não, ele volta mais tarde, ele aparece só à noite, né? E agora eles convivem realmente, eles fazem parte da família, né? Vem crescendo muito o número de gatos que são assim, então deveria ter uma vacina para esporotricose, né? Que hoje o que eu vejo de gato com esporotricose. A esporotricose... Apesar que é um tipo de doença totalmente, né? Que é transmitido. É um fungo, né? Pode ser transmitido pelo ser humano, então a gente considera como uma zoonose, né? E ela está realmente em foco, né? Na verdade, eu acho que não só o número de casos aumentou, mas a notificação, na verdade, aumentou, precisa aumentar muito ainda, né? É uma doença de saúde pública, então o governo, enfim, deveria existir políticas públicas voltadas para a esporotricose, né? Porque, como eu disse, é uma zoonose e não existe ainda, infelizmente. Mas vem subindo bastante. Mas é um fungo, né? Então, ainda, pelo menos até o momento, não existe nada voltado para a vacinação de esporotricose. Eu já falei sobre esse assunto aqui, mas eu vou tentar trazer novamente, porque tem muita gente mandando mensagem para mim pedindo para trazer esse assunto
porque o índice está muito alto, né? Da esporotricose. É isso. Bom, eu queria agradecer a vocês dois, né, por ter vindo aqui tirar essas dúvidas de todo mundo, que nosso tempo é curto, eu só tenho 1 minuto, né? Eu que agradeço. A Seva também agradece a parceria, a gente está sempre junto aí para ajudar. Estamos à disposição. Eu que agradeço, tá? Eu quero agradecer também a você, viu, Luciana, pelo seu trabalho lindo. Pode passar o contato dela aqui novamente. Passa aí, Rodrigo. porque tem Obrigada, muita gente Ilka. aqui. Eu que lhe agradeço. Todo mundo tá querendo um quadro, viu? Tá certo, tá joia. Todo mundo tá pedindo quadro Pode aqui. pode deixar comigo que eu faço lindo. Cada um mais lindo que o outro, pelinho lindo. Então, eu quero agradecer aqui aos meus parceiros, né, que é a Butterfly Modas, Dona Luciene Doces e Salgados, a Espada Sobrancelha, tá aí, a Depil das Graças e a Ótica Popular. Então, agradeço aí meus parceiros. E meu tempo acabou, minha gente. A gente vai estar informando, tem muito sorteio aí pendente, que a gente está sem tempo realmente para informar quem foi todos os ganhadores de outros sorteios passados. Então, mas a gente vai ter tempo e vai passar o nome de todo mundo. E obrigada por compartilhar esse sorteio de hoje. A gente também vai estar informando quem foi o ganhador. E obrigada aí por convidar seus amigos para assistir o programa. E terça-feira estamos de volta. Obrigada pela audiência. CMTV Nordeste Futuro é aqui.